G7 Med, estamos aqui no CBEM, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 2024, com, antes de mais nada, meu grande amigo, Levimar Araújo, amigão do coração, e também o cara de Belo Horizonte, endocrinologista, presidente da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, nos anos de 2022, 2023, deixou um legado muito grande. E tá apresentando aqui, além de coordenar mesas, tudo um assunto muito interessante, que acho que é o assunto do momento hoje na endocrinologia, no diabetes principalmente, que é a questão do glucagon, né? O glucagon que a gente sempre viu como vilão, mas que agora parece que ele pode ser o mocinho também da história. Dá uma ideia pra gente, Leimar, o que é isso? O que está se falando do glucagon agora? André, primeiro eu tenho que agradecer suas palavras. O André é suspeito, que é um grande amigo, um verdadeiro irmão que eu tenho na endocrinologia. Foi, o nosso chefe de departamento da educação e o editor-chefe da revista que nós lançamos durante a nossa gestão. Então, fico muito honrado de estar aqui no G7, que só tem amigos, que eu acho que eu só não estou nesse G7, porque na época eu era presidente, mas eu me sinto incluído com essa turma, que eles coadunam com as coisas que eu penso, com aquilo que eu acredito, e sempre estou falando de diabetes, da pessoa com diabetes e da família, eu estou junto. Mas bem, André, respondendo sobre a nossa palestra, eu vou falar de glucagon. O glucagon a gente sempre estudou que era aquele hormônio que aumentava quando a gente estava falando em hipoglicemia. Então a função do glucagon era aumentar a glicemia, ou seja, um vilão. E hoje, com essas novas medicações que estão surgindo, estão por surgir, o glucagon pega uma outra faceta. O glucagon aumenta essa termogênese, aumenta o metabolismo lipídico, ou seja, consegue emagrecer. Então, as novas medicações têm associação com o GIP, né, que é o mais conhecido, o GLP-1, e o glucagon. Então, a gente tinha antes o análogo único, que é o GLP-1, e aí a gente pode falar da semaglutida, da dulaglutida, dessas medicações que vieram como agonista primário. Agora nós estamos na expectativa, eu tenho certeza que o André e vários outros colegas já estão usando, eu tenho alguns pacientes já utilizando, que é o GIP mais o GLP-1, que é o Mounjaro, que tem uma potência ainda maior. Mas estamos falando nesse congresso sobre o análogo triplo, que é GLP-1, GIP e glucagon. Você pegam 3 receptores diferentes, né? Sim. Então explica pra gente, acho que talvez o endocrinologista, né, como nós, né, que já vê isso há mais tempo, já entende um pouco mais essa questão do agonista triplo. Mas quando a gente fala de glucagon, né, especificamente o glucagon, faz sentido você usar um agonista de glucagon isolado? Ele vai ter algum efeito terapêutico? Ou você tem que fazer essa dupla ou tripla? Ele serve mais como potencializador, de repente, do GIP, do GLP-1? O que faz mais sentido hoje no tratamento? A sua pergunta é muito boa, André. Não, ele é utilizado de uma maneira única, ele não tem sentido para o paciente com diabetes. Pelo contrário, ele vai ter um efeito mais hiperglicemiante. Ele tem que ser usado como um agonista duplo ou até mesmo, né, a gente tem um duplo que é a survodatida, que é um agonista glucagon com GLP-1. E nós vamos ter a retatrutide, né, que já está em estudos, já foi apresentado até no ADA deste ano, né, no próprio prêmio Banting. No congresso da SBD a gente já falou um pouquinho sobre ele, é o meu tema dessa palestra, que é o agonista triplo, igual você bem mencionou. Então eles têm uma somatória de efeitos. Então o GLP-1 e o GIP juntos, eles reduzem um pouquinho aqueles efeitos colaterais gastrointestinais que a gente tem, e com a associação do glucagon a gente vê essa vantagem na questão do emagrecimento, da perda de peso, mas no controle do diabetes também. Lembrar que essas medicações foram feitas para pessoas com diabetes, mas elas conseguem também fazer o emagrecimento. E aqui você tocou num ponto importante, né? O ponto do emagrecimento. Essas medicações, quando forem estudadas, né, elas foram estudadas justamente para melhorar a glicemia, para tentar melhorar alguns aspectos metabólicos do diabetes, mas se mostraram fármacos extremamente potentes na perda de peso, né? E parece que esses agonistas que vêm com o glucagon junto, que conseguem ser agonistas também do glucagon,
parece que são extremamente potentes, né, em termos de perda de peso, e talvez sejam as medicações do futuro para tratamento da obesidade também, né? E está mudando a história da obesidade no mundo, né, Neymar? Não tenho dúvida disso, André. Inclusive, eu falei esse ano no Congresso Brasileiro de Cirurgia bariátrica, né, cirurgia metabólica, e o meu tema que os cirurgiões me deram foi isso: essas novas medicações vão acabar com a cirurgia bariátrica? E eu, com medo de responder sim, né, falei que eles iam acabar com a minha aula no primeiro slide, né? Mas, brincadeiras à parte, eu tenho certeza que não vai acabar com a cirurgia bariátrica. Elas vão reduzir a cirurgia bariátrica. Mas aquelas pessoas que têm 280, 300, 320 quilos, e até mesmo pelo custo dessas medicações, a gente não vai ter essa prioridade, mas que vai reduzir bastante o número de sobrepeso, de futuros diabéticos do tipo 2, eu acredito que sim. Então são medicações, por exemplo, o GLP-1. Há pouco tempo a gente viu que o GLP-1 é uma medicação, né, que a gente achava mais que protegia o coração. Recentemente a gente viu no estudo Flow que ele reduz também e protege também os nossos rins. Então hoje eu falo que a endocrinologia, a medicina está mudando muito. Nós éramos uma medicina muito curativa, André. E hoje a gente tem que ser uma medicina que ela propõe, né, que ela vai trabalhar muito na prevenção. Prevenção de outras doenças, né? Inclusive entender, né, a obesidade, entender o pré-diabetes como doenças mesmo que precisam ser tratadas para evitar outras doenças, evitar outras complicações também. Isso é importante, né? Isso aí, o André falou um tema muito bom, que ele me ajudou bastante num trabalho que nós publicamos no ano passado, numa revista internacional, falando, inclusive, da incidência de alterações retinianas no paciente com pré-diabetes. Achamos uma incidência de 7,8. Ou seja, se a gente previne o pré-diabetes, a gente já está reduzindo complicações nesses pacientes. Então, a prevenção é a palavra de agora, né, André? Certamente. E você falou num assunto importante, que talvez tenha algum amigo cirurgião que possa estar assistindo, algum colega aí, né? A questão da cirurgia bariátrica. Essas medicações, sabe que eu fui convidado para dar uma aula exatamente do mesmo tema, se essas medicações vão acabar com a cirurgia bariátrica. Os cirurgiões me chamaram para falar exatamente a mesma coisa que você, isso num evento que teve lá em Curitiba. E a minha resposta foi até diferente. Eu falei assim, não, essas medicações vão aumentar o número de cirurgias. Vão aumentar o número de cirurgias, porque hoje, do jeito que sempre foi, as bilhões de pessoas que têm obesidade, a grande maioria nem procura ajuda, nem procura tratamento, porque não tinha tratamento adequado. Então, essas pessoas ficam convivendo com a obesidade e não procuram ajuda. A partir do momento que você tem tratamento, vai ter cada vez mais pessoas buscando ajuda, buscando tratamento, e mesmo que um percentual pequeno, muito pequeno, precise da cirurgia bariátrica, vai ser tanta gente procurando, que esse percentual pequeno vai representar um número muito maior de pessoas tendo que operar, fazer cirurgia bariátrica, do que hoje representam, né? Então, a gente sabe que vai ter mais pessoas se encorajando, né, se empoderando para buscar ajuda para tratar, né, a obesidade e até prevenir, né, diabetes, apneia do sono, prevenir hipertensão arterial, doenças cardiovasculares que a gente sabe que essas medicações podem fazer, né? Então, assim, eu achei muito interessante a gente estar falando de coisas que até 2, 3 anos atrás se falava muito pouco, que é glucagon. Glucagon sempre foi vilão, né? E parabéns aí pela tua, né, pelo tema, por estar estudando isso também, a gente fica sempre muito feliz, né, Neymar? Que você está conseguindo evoluir junto com a medicina aqui, né? Acho que é sempre evolução, né? E escutar isso de um amigo que está sempre na frente da tecnologia me honra muito, André. Mas eu acho que a nossa resposta foi bem semelhante do que você falou. Eu imagino que a gente, trabalhando nessa prevenção, a gente chame mais atenção para a obesidade, sim. E aí vai operar aquelas pessoas que realmente necessitam. E a outra palestra que eu fiz foi justamente se deveria suspender a medicação. E aí fica um alerta para o cirurgião bariátrico. É nunca falar que o paciente vai poder ficar sem total medicação. O paciente diabético, obeso, ele pode reduzir e às vezes até tirar realmente uma ou outra medicação. Mas ele sempre vai carregar aquela genética do diabetes do tipo 2. Então ele não pode ter reganho de peso. Então, mesmo na cirurgia, manter as medicações para o diabetes e está sendo avaliado por um endócrino para a gente ver se a gente vai reduzir a medicação, se a gente vai retirar uma ou outra medicação, mas sempre mantendo aquela atenção para ele não voltar a ganhar peso. Maravilha, eu vou fazer uma última pergunta então para a gente encerrar e vou pedir a opinião pessoal agora. É pessoal mesmo, porque a gente sabe que até existe a resposta, mas a forma de enxergar talvez de cada pessoa seja diferente. Nós já temos um agonista duplo, que já foi lançado em alguns mercados, está para ser lançado no Brasil, que é GLP-1 e GIP. Tá?
Vai chegar um momento que a gente já sabe que essa medicação já tá em estudo, inclusive nós somos um dos centros de estudos lá no Centro de Diabetes Curitiba, de ter o agonista triplo, que o que tem é o retatrutida, que vai acrescentar o glucagon, o agonismo do glucagon, aos dois que já existem, né? Esse adicional do glucagon, que você estava falando aqui, você acha que vai trazer um benefício adicional maior para o diabetes ou para a obesidade? A sua pergunta é ótima. Eu, como bom mineiro, eu vou dar uma resposta aqui de mineiro. Eu acho que a ambos. Não tem que é melhor para o diabético ou para a obesidade. Para alguns pacientes, você vai melhorar a obesidade. Melhorando a obesidade, você melhora o diabetes. Então, a resposta ela é dupla. Eu posso melhorar o diabetes, sim, mesmo com a adição do glucagon, porque ela vai ter uma ação dos outros dois, né? A gente lembra que o GLP-1 ele estimula a insulina pós-prandial, mas ele bloqueia o glucagon. Então o glucagon ele tem esse outro efeito que nós descrevemos aqui no início, que antes, quando eu e o André estudamos lá na fisiologia, era só para combater a hipoglicemia. Ele que nos mantém com a glicose boa durante o nosso jejum prolongado. Então, André, sendo bem direto, eu imagino que ela vai ser importante para a pessoa com obesidade e para a pessoa com diabetes. Excelente. Eu tenho uma visão parecida com você, mas nada melhor do que conversar com o Levimar, que já apresentou aqui, mas mais do que tudo, também tem gente que não sabe que você é professor de fisiologia. Isso. Na faculdade lá em Belo Horizonte, então nada melhor que falar com você. Mas acho que é isso. Nossa conversa foi muito boa, dá para ficar aqui mais um tempão conversando. Obrigado, Levimar, por atender esse pedido do G7 Med, fazer essa gravação, esse podcast com a gente. Foi um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Pode me chamar sempre, né? Eu acho que a fisiologia, a gente entendendo a fisiologia, a fisiopatologia fica muito mais fácil. Parabéns para todos vocês que estão escutando esse podcast, né? Acompanhem, que tem muita notícia maravilhosa e eu acho que vocês vão melhorar o conhecimento e vão se interessar cada vez mais. Conhecimento não é para ficar retido, é para ser compartilhado. E é isso que eu acho que o G7, acho não, tenho certeza que o G7 faz sempre com todos nós. Muito obrigado. Amém.